Com Jesus a morada feliz, prometida e segura no céu, avistamos o santo país, pela fé na palavra de Deus, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir. Pacientes podemos penar. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, querido irmão, querida irmã, querido ouvinte, para lermos mais um capítulo da Palavra do Senhor. E nesse dia nós estaremos aqui concluindo mais uma etapa da nossa viagem. Chegamos aqui ao último capítulo do livro de Esdras, capítulo de número 10. E amanhã já estaremos iniciando uma nova etapa da nossa caminhada. Estaremos iniciando o livro de Neemias. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está conosco nessa jornada, nos fazendo companhia a cada dia. E não apenas nos fazendo companhia, mas também nos ajudando aí a levar adiante a palavra de Deus, compartilhando aí as nossas leituras e mensagens e também trazendo pessoas para o nosso grupo, para caminhar conosco nesta bendita viagem. Muito bem, meus amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia, mais uma vez, então vamos concluir aqui o livro de Esdras. Esdras, capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Verso 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos sido infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Verso 3. Agora façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Verso 4. Levanta-te, a ti pertence este negócio. Nós seremos contigo, portanto, sê forte e age. Verso 5. Assim Esdras se levantou e fez jurar os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Verso 6. Então se levantou Esdras de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque continuava a prantear pela infidelidade dos exilados. Verso 7. Proclamaram por todo o Judá e por toda Jerusalém a todos os que vieram do exílio para que se ajuntassem em Jerusalém. Verso 8. Todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo a decisão dos príncipes e dos anciãos, teria os seus bens confiscados e seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Verso 9. Dentro dos 3 dias, todos os homens de Judá e Benjamim se ajuntaram em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Verso 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós fostes infiéis e casaste com mulheres estrangeiras, multiplicando a culpa de Israel. Verso 11. Agora confessai os vossos pecados ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade.
separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Verso 12. Respondeu toda a congregação em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Verso 13. O povo, porém, é muito, e é tempo de grandes chuvas. Não se pode estar aqui fora. Isso não é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que fomos infiéis neste negócio. Verso 14. Decidam os nossos príncipes por toda a congregação. Então que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados, e com eles os anciãos e juízes de cada cidade, até que desvie de nós o ardor da ira do nosso Deus por essa coisa. Verso 15. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e Sabetai, levita, se opuseram a isso. Verso 16. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Esdras, o sacerdote, escolheu homens, cabeças de família, segundo a casa de seus pais, e todos designados por nome. No primeiro dia do 10º mês, assentaram-se para averiguar este negócio. Verso 17. No primeiro dia do primeiro mês, acabaram de tratar de todos os homens que haviam casados com mulheres estrangeiras. Verso 18. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Mazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Verso 19. Deram a sua mão, comprometendo-se a despedir suas mulheres, e pela sua culpa ofereceram um carneiro do rebanho. Verso 20. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Verso 21. Dos filhos de Arim, Mazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Verso 22. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Mazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Verso 23. Dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Verso 24. Dos cantores, Eliasibe, dos porteiros, Salum, Telém e Uri. Verso 25. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Isias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Verso 26. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jeremote e Elias. Verso 27. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Verso 28. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Verso 29. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Verso 30. Dos filhos de Paate Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Verso 31. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão. Verso 32. Benjamim, Maluque e Semarias. Verso 33. Dos filhos de Azum, Matinai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Verso 34. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel. Verso 35. Benaia, Bedias e Queluí. Verso 36. Vanias, Meremote, Eliasibe. Verso 37. Matanias, Matenai e Jazai. Verso 38. Bani, Binui e Simei. Verso 39. Selemias, Natã, Adaías. Verso 40. Maquinadibai, Sazai, Sarai. Verso 41. Azariel, Selemias, Semarias. Verso 42. Salum, Amarias e José. Verso 43. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Verso 44.
Todos eles tinham tomado mulheres estrangeiras. Alguns deles tinham filhos dessas mulheres. Tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do último capítulo aqui do livro de Esdras. E para a nossa meditação, neste último capítulo, eu quero reler o verso de número 11. Agora, confessai os vossos pecados ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, temos visto que uma grande quantidade de israelitas contraiu casamento com mulheres estrangeiras. Esdras ficou muito aflito ao tomar conhecimento do fato e se pôs a orar a Deus, jejuar, confessando essa terrível falha dos israelitas. Nesse último capítulo, vemos que Deus ouviu a oração de Esdras e despertou o povo para que se arrependesse e tomasse a atitude de desfazer aqueles casamentos contrários à vontade e ao plano de Deus. Queridos irmãos, somos lembrados aqui mais uma vez de como agir quando pecarmos contra o nosso Deus. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que pecamos. Na sequência, precisamos nos arrepender do pecado. Em terceiro lugar, temos de confessar a Deus o nosso pecado. E para completar, devemos imediatamente abandonar a prática pecaminosa. E assim reconsagrarmos a nossa vida ao Senhor. Foi exatamente isso que o povo aqui, exortado por Esdras, fez. O povo reconheceu a sua falha. O povo então confessou ao Senhor, arrependido a sua falha, e se propôs a desfazer aqueles casamentos errados, assim, mudando a sua postura diante de Deus. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, se você se acidentou espiritualmente e pecou contra Deus, não continue na prática do pecado. Tome essas 4 atitudes que acabamos de mencionar. Dessa forma, você será restaurado por Deus e não morrerá eternamente. Não se esqueça de que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Permanecer no erro é cometer suicídio espiritual. Nesse dia, Deus tem perdão e restauração para a sua alma. Não deixe passar a oportunidade, pois a morte sela o destino da alma.
e Jesus voltará também a qualquer instante. E se você deixar passar esse momento, será tarde demais. Então não corra o risco de se perder eternamente. Volte-se para Deus agora. Reconheça o seu pecado, arrependa-se dele, confesse-o ao Senhor e abandone o pecado imediatamente e reconsagre a sua vida ao Senhor. Assim, o Senhor vai te restaurar e você vai estar então livre da morte eterna. Você novamente poderá gozar da comunhão com Deus e ter a certeza da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos pela palavra desse dia. Eu te louvo, Senhor, por essa pessoa que neste momento, Pai, está fazendo também o propósito, Senhor, de reconsagrar a sua vida a Ti, abandonar os caminhos errados. Olha para essa vida que chora agora em oração, Senhor. Aleluia, arrependido. Deus não quer continuar nessa vida errada, mas agora está aí, Senhor, quebrantado diante da Tua presença. Ó Deus, abraça esta alma, fortaleça, liberta e dá-lhe força para Te servir até o fim, meu Pai. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor ajude esta vida agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos chamam-nos fanáticos de loucos, porque nós cremos em toda a Bíblia. Os desprezos que sofremos não são poucos, porém amamos sempre a Bíblia. Jesus, melhor amigo é para mim, por isso estou contente sem fim. Minhas provações se tornam muito pequenas, Jesus no meu coração. Muito bem, meus amados irmãos. Estamos então chegando ao final do nosso quadro, nesse dia em que concluímos mais uma etapa da nossa viagem. Bendito seja o Senhor, podemos dizer como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Até aqui Deus tem estado conosco, nos ajudando a cada dia. E eu louvo a Deus mais uma vez pela sua vida e que você continue firme aí no seu propósito de estar sempre alimentando a sua alma todos os dias com a palavra de Deus, e também peço a sua ajuda para nós levarmos adiante a palavra de Deus. Mais uma vez frisando que o nosso quadro Vivendo a Palavra, ele tem dois propósitos. O primeiro deles é ganhar almas para Jesus. E o segundo é edificar a vida dos salvos em Cristo mediante a palavra do Senhor. Então, eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda para que nós possamos atingir esses propósitos. Amém? Amanhã estaremos então começando um novo livro, o livro de Neemias, tá bom? Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Receba o nosso abraço e até amanhã na paz do Senhor Jesus.